Sejam muito bem-vindos, a casa é delas, e hoje nós estamos com um episódio muito especial com o tema bem-estar em todos os ambientes, espaços que inspiram uma vida saudável. E para isso, eu estou com convidados para lá especiais. Eu vou falar para vocês de um que eu tenho, assim, particularmente uma grande admiração, não só pelo profissionalismo, mas também pelo carisma, como ele trata as pessoas, que eu acho que quando a gente anda nesse ambiente, assim, a gente passa por diversos... encontra vários tipos de pessoas, né? E, particularmente, eu falo que ele é dono de uma família. Família Margarida, né? É aquela família sensacional. Eu te falei isso antes, ela entregou aqui mais spoiler. É aquela família, assim, maravilhosa, que inclusive inspira saúde, bem-estar e cuidado. Porque é uma família, assim, que gosta de crossfit, que tem medicina na família. Então, eu quero convidar, né, que está aqui com a gente, que é o Leandro Guimarães. Prazer estar aqui sempre com vocês, com você. Enfim, você sempre foi, assim, uma pessoa que me recebeu muito bem, enfim, e eu sou suspeito, eu digo que eu sou suspeito para falar de você quando tem minha Jamila. Eu sou suspeito porque a gente precisou enfrentar aí alguns desafios, alguns obstáculos, e a gente conseguiu, né? Existe uma ligação muito forte que eu acho que eu não sei nem se eu te falei isso, mas eu vou aproveitar esse gancho aqui antes da nossa apresentação da próxima convidada. Vou fazer uma confissão. Eu falei assim ontem que eu tava passando o texto com a Juliana, e eu falei assim, Juliana, talvez o Leandro não saiba, mas quando eu cheguei em Itaipava, na época, na história, eu estava com um tipo de loja, um tipo de segmento, e para atender o Leandro eu precisava ter um segmento que fosse completo, que é o que a gente tem hoje. E na época não tinha. Então, assim, através de você foi quando me deu o start. Eu tive coragem para, na sequência, vir com a Vigorito. Então, eu tenho muita gratidão por essa parceria. Não, tenho certeza que é recíproco e verdadeiro. Acho que, na verdade, essa construção ela precisa ser sempre assim, né? Para que a coisa seja saudável, né? A gente precisa, primeiro, ter uma relação de confiabilidade, né? Isso eu falo muito com a minha equipe, eu falo sempre com todos. Enfim, eu sou filho do meu pai de profissão, enfim, e essa questão da confiabilidade, eu já passei, enfim, agora eu já estou quase com 50, enfim, a gente já cria um pouco mais de maturidade. Mas eu já passei, assim, essas dificuldades, enfim, de delegar, talvez por falta de confiança, às vezes achar que é autossuficiente também, enfim. Mas eu acho que é isso, as coisas, quando a gente acredita, né? Quando a gente acredita, a gente confia, a gente delega e percebe que as coisas, enfim, evoluem e aí acontecem. E acontecem, né? Você vinha falando da família, e isso é algo que, de fato, eu acho que é a grande questão, é a grande base, né? A família é algo que eu agradeço diariamente a Deus, é o que me motiva, né? Eu ando... É que faz a gente acordar todos os dias. Isso, luta, né? é isso, assim, eu ando, não deixo de agradecer, não deixo de acordar e agradecer a Deus pelo que eu tenho, enfim... a minha família não poderia ser melhor, e está sempre todo mundo comigo e me ajudando, me dando força. E a gente, na verdade, é reflexo disso, né? A gente acaba se tornando muito reflexo, né? Do que a gente tem em casa, do que a gente aprende, do que a gente, enfim. É óbvio que o meio tem bastante influência também, de acordo... Mas aí você escolhe, chega um determinado momento, você começa a fazer escolhas. Eu acho que é por isso que a gente está aqui. Exatamente. Não é verdade? Eu acho que, enfim, a gente percebe, né, para quem a gente pode dar a mão. Verdade. Enfim. Por isso mesmo que a gente convidou para estar ao seu lado, né, Juliana? Uma pessoa que vai falar com muita propriedade sobre isso também. Renata Fialho, nutricionista comportamental, né? Na verdade, exato. Uma de suas habilidades. Mas obrigado pelo convite, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Jamila tem toda uma história também. Toda uma história de confiabilidade, de tudo, assim, de segurança, de um momento difícil da minha vida onde você entrou e me deu muita tranquilidade de tudo que eu estava fazendo. Então, realmente, obrigado pela oportunidade aqui da gente estar junto nesse momento. Sejam bem-vindos, os dois, à nossa casa.
Sinta a diferença dos hóspedes queridos, né? Porque a gente costuma dizer que nem são convidados, né? São Já hóspedes. chega. Já mora com a gente. Vamos começar pela Renata? Vamos começar a falar, Renata. Vamos. Maica. Renata, você como nutricionista comportamental, como você enxerga os alimentos dentro de um ambiente saudável, né? O que eles precisam ter e, na verdade, existe um ambiente perfeito para você se adequar dentro do que você também ingere? Exatamente. A nutrição comportamental, ela traz uma quebra de paradigma para muita coisa em relação à alimentação. Na verdade, a gente não precisa ter restrições de nada. Você precisa aprender a comer bem de tudo um pouco, né? Claro que um ambiente da sua casa, onde você está inserido, seja da pessoa mais simples até o luxo, né? Até a pessoa que tem a casa mais luxuosa, a alimentação ela está inserida em todos os momentos da nossa vida. E por muitos anos, as nutricionistas, né, como um todo, entraram no processo de restrição, né? Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode isso. Até o ar está proibido. Exatamente. Esse trabalho, essa tendência do comportamento é exatamente trazer a alimentação para dentro do seu comportamento. Hoje, quando eu faço o atendimento no meu consultório, eu procuro saber do meu paciente de tudo que você possa imaginar. Onde ele mora, com quem ele mora, quem faz a comida, como é que é a alimentação dele, quais são os horários, que horas que ele acorda. E aí eu me adapto ao ambiente que ele atua. Por exemplo, a professora de escola que sai 5 da manhã para trabalhar lá em Duque de Caxias. Como que eu vou pedir para ela levar um pacote de semente, preparar isso de manhã cedo? Mãe de 2 filhos, sem empregada e etc. Então, eu tenho que fazer com que a alimentação dela seja adequada, sem grandes restrições, dentro do cenário que é possível que ela faça, né? Então, esse é o meu trabalho. E é claro que o lar, né, onde você está inserido, é onde você consegue preparar tudo isso, né? Então, a minha preocupação é exatamente olhar o todo e não somente a alimentação, porque senão eu isolo, eu tiro. É verdade, isso você desculpa até te interromper, mas isso é um grande desafio, na verdade, porque, enfim, não é fácil. Não é fácil você levar um sacolé de uma marmitinha para comida pro dia inteiro. Você levar, isso é legal, né? Para quem pode. Para quem consegue fazer perfeito. Para quem consegue é perfeito. Mas talvez não seja a realidade de todos, né? Então, eu me coloco muito no lugar dos pacientes, principalmente não querendo ser feminista, mas principalmente das mulheres que trabalham fora, que têm filhos, que tem que tá se sentindo um pouquinho, principalmente acima dos 40, porque a gente tem a questão do metabolismo, como é que você perde peso sem conseguir fazer atividade física, que momento, o que é atividade física, porque tem muito assim, tem que fazer musculação. Às vezes não dá tempo, às vezes não tem grana para isso. Então, o meu trabalho é entrar no ambiente dessas pessoas. E você também, Renata, é mãe, né? Sou mãe de uma menina de 14 anos, que também me Que também tem uma rotina pesada. Sou mãe de 3 pets. Você vive isso. Vivo. E eu tenho que colocar no lugar do outro, né? Exato. E a restrição, desculpa, Jamila, mas isso é um tema bem interessante até pra gente frisar isso aqui, porque a restrição, ela reflete muito dentro da sua casa, porque ninguém gosta de fazer dieta. Eu, pelo menos, se eu ficar sem carboidrato, eu fico muito estressada. Eu nem uso o termo dieta, tá? Eu não uso o termo dieta. Eu uso o termo prescrição, alimentação, porque eu como de tudo. Por que eu vou... Claro, eu tenho intolerância ao glúten por causa da minha saúde. Mas eu não posso chegar para um paciente e falar assim, olha, você agora não pode comer mais nada, você vai comer 1.200 calorias, você vai pesar tudo. É o que eu falo. Cada um se adapta àquilo, né? E procura nutricionista de acordo com o seu perfil. Mas é muito importante você deixar a pessoa à vontade, porque assim, desde os tempos das cavernas lá, que a gente tem o alimento como um momento de prazer. Então a gente já tem boleto para pagar, já tem problema para resolver, já tem violência urbana, aí eu vou falar assim, então comer também você não pode. Como é que você vive? Né? Então aí eu falo assim, eu não quero ser mais uma preocupação para você, eu quero ser uma solução. É difícil? É difícil. Dá trabalho? Dá trabalho. Minha consulta dura 1 hora e a pessoa está sem papel nenhum de lá. Porque eu preparo tudo depois, para exatamente entender que cenário que ele tá inserido. Isso foi uma mudança. Personalizado, é exatamente feito para aquele cliente. Para aquele cliente. E as pessoas ficam assim, mas vai ter o papel? Não, agora não. Você vai receber depois, pelo WhatsApp, eu mando entregar em casa, porque eu preciso entender o cenário dele todo. Se eu perder tempo fazendo a prescrição ali, eu não consigo olhar no olho dele. Isso para mim é essencial, entender o sofrimento que a alimentação está causando naquela pessoa.
né? Então, assim, Leandro, pensando assim no histórico depois da pandemia, né? Durante a pandemia, na verdade, muitas pessoas vieram para Itaipava, né? Muitos vieram pensando assim, eu vou para Itaipava só para ficar um tempo e até passar isso tudo e voltar. E muitas pessoas não voltaram. Então, assim, o cenário aqui, né, mudou completamente. E eu não sei em qual momento que você veio, quando que você chega aqui. Eu queria entender, assim, se existe uma diferença com os clientes que você atende aqui na Serra, se a visão deles do que eles estão procurando é diferente, porque você é de Niterói, né? Sim. Inclusive, me conta aí um pouco essa história, que o escritório era lá, né? A LG Com, Prende Mesa, aí você vem para Itaipava. Qual que é o cenário que você pegou e se teve alguma diferença dos clientes buscando mais essa questão do bem-estar? Não, com certeza. A pandemia, a gente percebe assim, com muita clareza que a pandemia foi um marco que eu acredito que nos próximos 100 anos isso não acontece mais, porque de fato eu entendo, né? A gente entende, porque foi algo que ninguém podia imaginar. Eu costumo até falar, assim, quando a gente faz um contrato de uma promessa, contrato de promessa de compra e venda, existe uma cláusula que protege o prazo da construção por diversas questões, inclusive por conta de pandemias, etc. Eu sempre li aquilo e achava assim algo extremamente desnecessário. E aconteceram 2 catástrofes naturais durante a construção do Summit e a pandemia no meu percurso aqui. Mas como eu cheguei. Como eu cheguei. Eu sou de Niterói e venho do mercado de incorporação e construção há alguns anos, né? Enfim, então já tive a oportunidade de construir prédios na região dos Lagos, em Niterói, né? E a gente tinha uma casa em Teresópolis, na verdade, que por conta da catástrofe que pegou Teresópolis em 2010, ocorreu a oportunidade de venda dessa casa. Essa casa era uma casa de encontros familiares, enfim, a gente reunia sempre a família lá e era meio que assim, sempre aos finais de semana, na medida do possível, um refúgio. Era um refúgio da família para a gente ir e aproveitar lá naquele momento junto, cada um com a sua rotina. Final de semana a gente encontrava, enfim, ali. E isso acabou, e aí meu pai não quer mais nada, agora vou para o hotel e tal. E aí passou um ano e alguns meses talvez, e a gente começou a perceber que outra pegada é completamente diferente, né? A gente estar num hotel, mas a despesa, não sei o que, dor de cabeça e tal, é diferente. Você está na sua casa. Você está no hotel. Está no hotel, né? Independente, estando com o grupo todo, e estar com o grupo todo. Aquele bate-papo à noite antes do... Enfim, então... A resenha, igual o Dona Cid fala. Pois e aí surgiu a oportunidade de um terreno aqui, na região, aqui em Itaipava, e a casa já tinha sido vendida e... Enfim, inclusive foi vendida de porteira fechada, porque não tinha onde colocar as coisas, não tinha outra casa para colocar as mesas, e tinha até uma mesa de sinuca que, enfim, de vez em quando a gente fala dessa mesa, né, que era sensacional a mesa. E aí, enfim, aí surgiu uma oportunidade, né, para compra de um terreno e construção de uma casa aqui. E aí, durante esse período, a gente com aquele cacuete da incorporação, a gente começa a partir dali. Entendi. Muito antes de pandemia, muito antes, talvez 2 anos antes da pandemia, a gente começa a tentar entender o mercado da região. Aí conheci o Marculino, comecei a conhecer, enfim, todos os players, né, na verdade, enfim. E começamos a tentar formar opinião para gerar oportunidade. E para cada 100 negócios que eu via,
no papel tinha 1, 2 que virava. E normalmente é isso. Normalmente é assim mesmo, é isso que acontece. Eu costumo dizer que quem está no mercado sempre recebe muita opção, muita oferta. E, em geral, o filtro é esse. O funil é bem apertado sempre. Não tem jogo fácil nunca. Nem é para ser fácil. Nem é para ser fácil. Então, aí a gente chega, enfim, e surge a oportunidade para compra desse terreno no Valparaíso, que vinha na primeira, exatamente, a primeira oportunidade era a compra do terreno. A primeira oportunidade era para a gente comprar e tal, já o terreno com projeto licenciado, aprovado e tal, não sei o quê. E a gente fez a proposta, um dos sócios era o arquiteto que foi o responsável pela aprovação do projeto na época pré-pandemia, tá? Tô falando pré-pandemia. Sim. E aí ele, enfim, a gente fez a proposta e ele sentou na mesa, fizemos uma proposta de compra e ele resolveu que não, eu já tô com o projeto aprovado, eu vou tocar. E aí o negócio morreu e a minha frustração foi absurdamente grande porque eu acreditava muito naquilo ali e queria começar a fazer parte do mercado aqui na região a partir daquele momento. Principalmente no centro de Petrópolis, né? Que é onde a gente Exatamente. tem muita opção de coisas modernas. Não existia, assim, Valparaíso, um condomínio no Valparaíso, assim, a escassez era absoluta, né? Então não existia. Foram meses também você idealizando. Não, mas muita coisa, muito tempo. Sempre né? Até a gente conseguir concretizar estudo em cima de estudo, a gente fica tranquilamente meio ano, né? Fazendo um estudo para conseguir virar uma viabilidade, sabe? E aí aí a pandemia veio, e aí ele resolveu que ele ia construir, ok, obviamente, enfim, continuamos amigos, de fato, né? E continuei meu trabalho, enfim, atrás de mercado, prospecção profunda. Eu tinha certeza que eu precisava estar aqui, que eu queria estar aqui, queria virar bazuca para cá, enfim, não tinha pandemia ainda. Não tinha pandemia. E de repente entra, uma pandemia, uma questão assim que ninguém conseguiu entender. Aí quando a pandemia começa, eu recebo uma ligação. Aqui, a gente resolveu vender o terreno. Eu me lembro bem, assim, a pandemia, o auge da pandemia, assim, carnaval já se falava, mas carnaval que é a última porta, né? Mas ninguém se falava, mas ninguém tinha medo até de falar sobre. Daqui a pouco. Que era fevereiro e tal, e aí eu lembro que em março, eu em Niterói, recebo a ligação, eu estava andando na rua, enfim, eu recebo a ligação, a gente resolveu vender o terreno, e aí já estava todo mundo com medo. Todo mundo... E nesse momento a proposta foi melhor? Aí sim. Mexeu? Aí sim. Aí a gente passa... porque assim, todo mundo tinha medo, todo mundo estava com incerteza, e a gente também. Quanto tempo ia durar a pandemia? Mas infelizmente, às vezes, em meio a situações difíceis, a oportunidade vem. E que a gente foi. Foi aí que a gente resolveu empurrar o pé e partir por uma proposta um pouco mais agressiva de negociação em relação à compra, simplesmente, do terreno. Aí sim a gente conseguiu viabilizar uma parcela maior em permuta e tal, enfim. E foi. E aí a coisa aconteceu e na verdade estava tudo muito no início ainda, não tinha lockdown, não tinha nada disso ainda. E a gente parte para começar a viabilizar efetivamente o projeto, né? E quando fechou tudo, aí o mundo fechou. E aí as pessoas que estavam na dúvida passaram a ter certeza de que o mundo ia acabar. E a gente com o negócio, e eu sempre acreditando. No otimismo, né? Eu sempre acreditando que
que o caminho era de fato aquele, e assim a gente chegou aqui. Sim. Assim a gente chegou, e aí é a história do rio que vai correndo para o mar, né? A partir do momento que a gente chega, que a gente bota a placa, levanta a bandeira, a oferta aumenta. E a gente começou a por capilaridade, a gente começa a andar e entender e buscar novos mercados, e é isso. Foi nesse momento que a Renata chegou, né? A empresa, Eu cheguei em 2021. A empresa sempre foi sediada em Niterói, essa foi a pergunta sua. Sempre foi sediada em Niterói, eu continuo com a sede lá, Sim. com a filial aqui. E projetos aqui. Montada por você, né? Lindíssimo. Dica péssima. Que bom, gente. Depois a gente tem que seguir essas redes sociais para acompanhar, para ver. Conhecer o empreendimento, o escritório. E a história, assim, a nossa chegada foi efetivamente assim, né? E a partir daí, o mercado, ele virou, principalmente o mercado de casas aqui, no caso da região premium, ele ficou, assim... A demanda, né? A demanda ficou extremamente grande, porque estava todo mundo preso, querendo se livrar da prisão, encontrar um refúgio para se livrar da prisão. Foi quando a gente percebeu e passou a acreditar de fato nesse mercado, né? Assim, eu não posso dizer que eu me especializei em premium, em mercado premium, porque eu acho que isso não existe, né? Essa questão de você se especializar é algo que eu acho que não é por aí, né? Na verdade, você é um nicho que a gente precisa atender. Essa questão, só fazendo parênteses, não, é porque o meu acabamento... Não, eu acho que se você não entregar a qualidade você automaticamente você está fora do game. E você não tem nada, né? Quando você não tem qualidade, você não tem nada. Você está fora. Você não faz parte do mercado, né? Então, enfim, aí a gente fala, bem-estar. O bem-estar começa daí, né? Exatamente. Ele começa daí. E começa por aí. E você, em algum momento, dentro de tantos empreendimentos legais, algum cliente chegou a fazer algum pedido especial para trazer essa sensação superior de bem-estar, né? Porque estar em Petrópolis hoje já te traz essa tranquilidade, né? Isso em algum momento já chegou assim, no empreendimento eu preciso que tenha tal elemento. Eu acho que todos. Eu acho que todos, porque vou dar um exemplo do Summit. O Summit a gente construiu rapidamente uma casa para ser a modelo, né? E a partir daquela experiência, né, da casa montada com mesa posta, a partir daquilo ali a chave vira, e todos que por ali passavam, né, eles me pediam isso. Não, eu quero isso aqui mais alguma coisa. Não, eu quero exatamente isso aqui. Não, eu quero... O meu não pode ser diferente disso aqui, porque justamente pensando nessa linha. Você entra e você se sente em casa, abraçado, né? No aconchego da sua casa. Porque assim, nós que somos da área, a gente consegue olhar uma planta e entender exatamente o que vai acontecer. Isso é muito importante. Mas o cliente, ele olha, mas ele só realmente entende a casa quando ela está construída, né, Leandro? Então, mas muito. A experiência da pessoa entrar na casa modelo, ela entra na casa. É fator decisório para compra. Para você foi, Renata? Foi. Porque além disso, então, comprei uma casa no Summit. Foi o único imóvel que eu olhei em Petrópolis. Na época eu precisava comprar uma casa, e o corretor captou o que eu precisava, me levou na casa modelo do Summit. Dali eu já assinei, no dia seguinte comecei a pagar as parcelas e pronto. E é isso. Conheci o Leandro, conheci a Jamila e já falei, eu quero exatamente como é a casa modelo, e pronto. Aí já começamos a fazer o planejamento e estamos aí. A casa tá linda, maravilhosa. E conta pra gente um pouquinho como é que tá sendo a experiência de morar no um bem-estar realmente muito bom. A questão da planta muito integrada, eu consigo estar na cozinha conversando com quem está na sala, a gente tem a churrasqueira, tem todo um ambiente ali que agrega, né? E o local me traz um bem-estar muito bom, uma paz, uma tranquilidade. E a forma de eu ter seguido exatamente o que foi criado
pela Vigorita e pela Jamila, não que você esteja aqui, eu sou apaixonada pelo teu modelo. Minha filha, se eu não posso comprar uma régua que não seja aprovada por você sabe, né? A Jamila viu isso? Não, por isso que tá errado, mas você não pode comprar sem a Jamila. Então, assim, e eu acho que o fato de eu ter gostado tanto do decorado, eu fiz a minha casa espelhada no decorado, claro, com alguns toques pessoais, mas assim, eu me sinto muito bem. Eu chego em casa, eu falo, estou em casa. Estou na minha casa. Então, acho que vai muito do trabalho que foi feito pela LGCOM em relação à planta, os vidros, a forma leve de entrar luz. Da casa Petrópolis é uma cidade mais úmida e lá não fica com umidade, não fica aquele negócio gelado dentro de casa. E a decoração e toda a parte de móveis. A localização também, que é muito boa. A localização é perfeita. Eu tenho um patinete elétrico, gente. É o sonho de consumo. Eu vou na padaria de patinete elétrico. Perfeito. Eu volto, né? Eu a pé. A Lorena vai para vários lugares. Você vai muito para o Rio de Janeiro também, a saída para ali. Eu chego na casa dos meus pais em 1 hora, 55 minutos. Então, realmente é uma localização. Você falou em algum momento também que a sua preocupação, né? Que às vezes a pessoa tem medo de comer. E aí ela não consegue usufruir do que ela tem na casa dela, tipo uma área gourmet que ela tem na casa dela, porque às vezes a alimentação é tão restrita e você tem um espaço sensacional. Exato. Ali, né? Aí você vai fazer o churrasco e vai comer uma marmita com batata doce e frango. Ai, gente, vamos ser felizes, é o mínimo que a gente tem que fazer. E confraternizar, né, com a família. E dá pra fazer tudo. Eu falo assim, sempre, dá pra fazer um pouco de tudo. Você não precisa comer a pizza inteira, você come uma fatia, 2 fatias. Você não precisa pegar a pizza 4 queijos, você pega uma marguerita. Então, você está comendo a pizza com uma quantidade menor de calorias. Pode ir ao McDonald's? Pode. Ao invés de você pegar um Big duplo, não sei o quê, pega um cheeseburger. Ao invés de pegar uma batata frita gigante, pega uma menor. Se você começar a olhar isso, você fala, você vai perder a oportunidade de ir com seu filho no McDonald's. Aquilo ali, ele quer tanto, você não precisa ir todo dia, você não precisa ir toda hora, mas você começa a jogar algumas coisas e nada é proibitivo, desde que você saiba fazer as escolhas. Vai ser um tal de mamãe falar, tá vendo? Não é? A nutricionista falou que pode ir no McDonald's. Que a batatinha pode ser batatinha pequena. Cara, de fato, existe mais algo restritivo que chama-se equilíbrio. Equilíbrio é tudo, né? É isso, é equilíbrio, né? Quando a gente consegue encontrar o equilíbrio, né, a gente passa a ter muito mais tranquilidade para lidar com tudo. Tá? Então, assim, e acho que vale para tudo, né? Acho que é isso. Né? Eu como chocolate, eu como, né, tudo que normal, mas eu não vou comer uma barra de uma vez só, vou comer um pedacinho. E aí tem, por exemplo, o caso de um diabético, né, que liga muito a restrição a doce. E aí você começa a falar, olha, você pode ingerir algumas coisas sim. Se você diminuir, às vezes eles veem que o macarrão faz mal. Não, o macarrão que está te prejudicando. O excesso de açúcar. Não é o barra de chocolate. Aquele pedaço de goiabada que você está comendo, né? Então você tem que começar a fazer educação e falar assim, cara, vive. Porque a gente é restrito de tanta coisa. Vive a vida de uma forma tranquila, né? Leve. Não posso ser mais um perturbador alheio. Leandro, conta pra gente um pouquinho quais são os planos, o que vem de novidade por aí, quais são os novos empreendimentos. Quando a gente entra no mercado, né, enfim, a gente obviamente, a gente está sempre prospectando e as coisas continuam acontecendo e durante a pandemia, me lembro bem também, chegando todo mundo de máscara, era assim uma carreata entrando na Fazenda Marambaia, ainda em fase muito embrionária, não tinha nada existia lá, nada tinha, mal. Era só mato. Era uma fazenda, de fato. Era uma fazenda com casarão, que hoje é o hotel, sim, em reforma. Né? Então, assim, nada acontecia, nada, enfim, você não... Hoje tudo acontece. Hoje tudo acontece na fazenda, né? Hoje a fazenda ela tem uma vida brilhante, né? Naquela época nada acontecia, nada existia e ainda tinha pandemia. Então eu me lembro a gente chegando de carro, sair de máscara para negociar a compra de um terreno quando estava todo mundo naquela certeza de que o mundo ia acabar. Não, os caras são malucos, olhando. O Marcolino me leva lá, eu fui lá com o Marco Naia, enfim, meu sócio incorporador, na verdade, e a gente sai e se depara
com aquela situação de todo mundo de máscara, não sei quantos metros de distância e tal. Álcool em gel. Desculpa por existir, né? Tinha medo, né? Não podia nem espirrar, tinha espirrado da roupa, né? Enfim, e a fazenda virou aí o nosso... Grande refúgio, né? Muitas pessoas. Não, virou um grande refúgio e vai ser o nosso próximo motivo, na verdade, né? O que acontece? A gente estava falando do Summit e de projetos e tal. Quando a gente idealiza algo, né, a gente tenta ser o coringa, né, do baralho. A gente tenta chegar em algo que não pese nem tanto para lá, nem tanto para cá na balança. Isso é muito difícil, né? Isso eu acho que é o grande desafio de todo mundo, de quem incorpora, de quem idealiza. Porque algo que me agrada, obviamente, não é algo que me agrada a minha esposa. E é um plano de longo prazo, né? Você está Exatamente. cheio de 3 anos de uma incorporação. É um plano de longo prazo, é algo que não é igual comprar uma roupa ou um carro, ou enfim, às vezes não. A maioria das vezes é a realização de um sonho, né? Você está esculpindo. E você está vendo no papel. Na verdade, você está esculpindo, né? Você passa a ser, enfim, você tem que esculpir aquilo ali para entregar. Assim, esse é o meu entendimento. Eu sofro muito com isso, tá? Porque eu tenho certeza que preciso esculpir. Não tem tempo, às vezes nem habilidade para ser o escultor, e sofro porque eu não consigo replicar 50 Leandros. Não que eu seja, muito pelo contrário, não é isso, mas pelo menos é um pensamento. Pelo menos a cabeça, pelo menos a vontade, pelo menos a proatividade. Vários leões para estar em todos os lugares, olhando tudo, né? Mas essa é a minha leitura, né? Porque, enfim, quando a gente está idealizando, quando a gente está pensando, assim, eu acho que precisa sair e se colocar, né? É muito difícil, né? Esse é um desafio. E, enfim, o Summit é algo, falando rapidamente, é algo que me agradava demais em relação a essa questão da amenidade, sabe? É algo que a gente conseguiu num terreno de topografia complicada, a gente conseguiu realizar algo que no final eu tinha certeza absoluta que proporcionaria um bem-estar. Porque a janela é isso, ou isso, aquilo, ou a cor é isso é uma coisa pessoal, isso é difícil, isso é impossível. Isso é impossível a gente conseguir, enfim. E aí a gente vai para a fazenda, e a fazenda já passou por mais de 10 estudos. Mais de 10. E a gente já... Para esse novo empreendimento. Exatamente. Já bateu o martelo em alguns? Bateu. Assim, a gente chegou a pensar em fazer 2 casas. O terreno são 11.500 metros quadrados, né? Então a gente teria a possibilidade de fracionar em 10 lotes para fazer 10 unidades ali. Essa seria a possibilidade. Essa seria a maior possibilidade, o maior adensamento. A gente já pensou em fazer 2, já pensou em fazer 4, já pensou em fazer 30, enfim, agrupadas. A gente já pensou em diversas. Por quê? Porque o mercado ele é dinâmico, principalmente por conta da pandemia. A pandemia, a cada dia, a gente recebia uma informação e uma notícia e se adaptando, até que quando isso passa, que demorou, né? Demorou muito para passar. 3 anos. O mercado começa a tentar se acomodar, que também é a história da onda, né? A onda, um marco de ressaca, vem a onda, estoura, voa, aquela espumeiro para tudo que é lado, a espuma para, o mar entra em calmaria, mas ainda fica, né? Ainda mais você que tem, Leandro, sabendo que você trabalha. Não, sem dúvida. Então a gente foi passando de tudo isso, né? Enfim. Fornecedores. Exatamente. Então a gente foi passando por diversos estudos e adaptações por conta do mercado, e a gente conseguiu efetivamente bater o martelo. Das 10 unidades possíveis, a gente suprimiu uma para dar um respiro maior, pensando sempre no bem-estar. Sempre no bem-estar. E uma distância entre elas. Exatamente. O que a gente pode esperar dessas casas? Eu acho que a gente está pensando
em algo de fora para dentro, né? A gente está pensando em que a experiência de bem-estar comece de fora. Então a gente quer estar embalando esse produto assim, a algumas mãos, com muito carinho, na verdade, para que quando ele entre na casa, ele de fato se sinta e tenha certeza de que não podia ser nada diferente daquilo. Sensacional. Então é isso, que é assim que a gente está tratando, né? E a gente vai levar isso assim com muita calma. A gente quer falar diretamente com o cliente, a gente quer trazer ele e conversar diretamente com ele. A gente quer atender a todos os anseios e todas as demandas que a gente vinha falando. É uma planta única para todos ou existe possibilidade de personalização? Pois é, a gente, quando a gente idealiza, a gente projeta com o que a gente acha que seja o Coringa, Sim. né? Mas, sem dúvida nenhuma, é um projeto que a gente vai entregar um shell com algumas possibilidades de personalização e customização. Assim a gente quer fazer, justamente para conseguir atender, né? Essa ansiedade e essa espera. Expectativa. Isso, em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Amei. E onde os seus futuros pacientes podem te encontrar também? Conta pra gente o seu arroba. Bom, eu tenho Instagram, @refialionutri, com Y. Eu atendo no consultório no Bauhaus Exposição. Faço atendimento tanto presencial quanto online, que exatamente a nutrição comportamental te permite isso, né? Porque eu não peso o paciente na primeira consulta, não faço medidas, então a minha balança fica sempre escondida. Porque o foco não é o peso, né? Não é eu ficar, tem que sair daqui. Tem paciente que não volta porque acha que não perdeu peso. E aí eu começo a mostrar que o peso vai acontecer. Às vezes a roupa fica melhor em você, e isso pra mim é tão importante, que a pessoa chega e fala assim, nossa, mas a minha roupa tá um pouquinho mais solta. Legal, você perdeu 1 quilo, mas você tá sentindo melhor? Tô, então isso que importa. E é o bem-estar. Aí você olha a parte ao longo da vida. A parte química, né? A parte física. Então é todo esse conceito dentro desse processo todo. Então as pessoas podem me encontrar, principalmente no Instagram, onde eu falo bastante sobre isso. E o seu, Leandro? A gente, no Instagram, o nosso Instagram, eu sou ruim disso, tá? Tá, mas a gente vai colocar no vídeo embaixo, tá? Sim, mas é @lgcom_, se não me engano. E o endereço físico? A gente está aqui no Shopping Tarrafas, Sala 1, em Niterói, em Caraí. A gente tem uma preferência sempre, como a gente está aqui na região, a gente está pós-pandemia, né, com foco direcionado exclusivamente para cá. A gente tem a preferência e é sempre um prazer atender aqui no Tarrafas, enfim. Eu sou suspeito para falar do projeto. E não só empreendimentos, né? Se uma pessoa que quer construir uma casa nova, ela pode entrar em contato com você. A gente é incorporador e consultor, mas a gente também atende essa demanda aí de construção, seja ela qual for. A gente constrói para a gente, mas também pode construir para você. Ai, que bom. Já fico feliz. Foi um prazer. Prazer estar com você. Pena que passou tão rápido, né, de rápido. Mostrar prazer foi enorme. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Espero em outro momento poder continuar, né, esse assunto, quem sabe aqui, né? Com certeza. Pode contar sempre com a gente. E nós gostaríamos de agradecer também aos nossos patrocinadores, Vigorito Home Decor, uma loja especializada em móveis e decoração para a sua casa. Estúdio Simetria, onde você encontra projetos personalizados para sua casa. Projetos de interiores. E a Decolar Decorações, especialista em papel de parede, cortinas. E também aproveite para seguir as nossas redes sociais, não é, Juliana? Sim, estamos com um canal no YouTube. Vamos deixar aqui para vocês. Nos sigam, na verdade se inscrevam, nos sigam, compartilhem, encaminhem. Ative o sininho. Ativem o sininho. E qual será o próximo episódio, Jamila? Tem muita coisa boa por aí. Dessa vez eu não vou dar nenhum spoiler. Em breve, vocês vão saber.
quem são os próximos hóspedes na nossa casa, né? Exatamente. Gente, mais uma vez, obrigada. Obrigado a vocês, gente. Valeu, foi um prazer. Prazer. E até a próxima.